Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Hoje falaremos sobre o piloto britânico Stirling Moyes. Quando se fala em lendas do automobilismo, um nome sempre aparece no topo da lista: Stirling Moyes. O piloto britânico que, mesmo sem nunca ter conquistado um título mundial de Fórmula 1, ficou marcado como um dos maiores de todos os tempos. Início de carreira. Primeiros contatos: Moyes começou a correr ainda jovem. Aos 18 anos, em 1947, comprou um Cooper 500, pequeno monoposto da categoria Fórmula 3 britânica da época, financiado pelos pais, e passou a competir regularmente. Primeiras conquistas: rapidamente chamou atenção pelo talento. Ganhou diversas provas de Fórmula 3, se destacando por sua pilotagem agressiva, técnica refinada e enorme coragem. Ascensão internacional. No final dos anos 1940 e início dos anos 1950, começou a participar de provas maiores. Em 1950, já estava competindo em carros de destaque como HWM Era. Sua carreira ganhou projeção internacional quando foi contratado para correr pela Jaguar, principalmente em provas de turismo e esportivos. Fórmula 1. Sua estreia oficial na Fórmula 1 aconteceu em 1951, no Grande Prêmio da Suíça, guiando um HWM. Mas o grande salto ocorreu quando assinou com a Mercedes-Benz em 1955, tornando-se companheiro de Juan Manuel Fangio. Nesse mesmo ano, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1955, em Aintre. Ou seja, Moyes iniciou a carreira nas pequenas categorias inglesas logo após a Segunda Guerra Mundial, cresceu em meio a uma família apaixonada por corridas e rapidamente se tornou um prodígio do automobilismo britânico, chegando à Fórmula 1 em poucos anos. Sir Stirling Crawford Moyes nasceu em 17 de setembro de 1929, em Londres, em uma família que respirava velocidade. Seu pai, Alfred Moyes, chegou a competir nas 500 milhas de Indianápolis em 1924. Sua mãe também tinha paixão por corridas. E sua irmã, Pat Moyes, se tornaria uma das melhores pilotos de rally de sua geração. Em outras palavras, o automobilismo estava no sangue. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ainda adolescente, Stirling decidiu seguir o caminho das pistas. Em 1947, com apenas 18 anos, comprou seu primeiro carro de corrida, um Cooper 500, graças ao apoio financeiro dos pais. Era um pequeno monoposto da Fórmula 3 britânica, mas foi o suficiente para mostrar ao mundo o talento que estava surgindo. Moyes não demorou a se destacar. Ainda nos anos 40, começou a vencer corridas, chamando atenção pela técnica refinada, coragem e um estilo de pilotagem agressivo, que conquistava público e equipes. Em pouco tempo, Stirling estava competindo com carros mais poderosos. Foi contratado pela Jaguar, correndo em provas de turismo e esportivos. Seu nome já circulava entre os grandes do automobilismo europeu. Em 1951, estreou oficialmente na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Suíça, com um carro da HWM. A experiência foi desafiadora, mas marcou o início de sua jornada na categoria máxima do automobilismo. O verdadeiro salto aconteceu em 1955, quando foi contratado pela poderosa Mercedes-Benz, tornando-se companheiro de equipe de ninguém menos que Juan Manuel Fangio. Nesse mesmo ano, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, diante de sua torcida. Assim começava a carreira de Stirling Moyes na elite do automobilismo. Um piloto que, mais do que títulos, deixou um legado de talento, coragem e velocidade, e que até hoje é lembrado como o maior campeão sem coroa da Fórmula 1. Rivalidade Stirling Moyes versus Juan Manuel Fangio. Nos anos 50, Fangio era o grande nome da Fórmula 1, dominando o cenário e conquistando 5 títulos mundiais. Moyes, jovem britânico talentoso, surgia como seu principal rival, sendo visto como o futuro campeão que iria desafiar o argentino. Ambos foram companheiros de equipe na Mercedes-Benz em 1955, mas a disputa foi muito além dessa temporada. Mercedes 1955, início da rivalidade direta. Moyes foi contratado pela Mercedes e correu ao lado de Fangio, que já era consagrado. A equipe era extremamente dominante,
e os dois se alternavam entre vitórias e pódios. No Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1955, Moss conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. Até hoje existe a dúvida se Fangio realmente o deixou vencer em casa como um gesto de cavalheirismo, ou se Moss conseguiu superá-lo na pista. Essa corrida simbolizou o início da lenda. Moss poderia bater de frente com o mestre. Estilo de pilotagem: Fangio, cerebral, frio e calculista. Corria pensando no campeonato e na durabilidade do carro. Moss, agressivo, rápido e corajoso. Para ele, vencer era mais importante do que acumular pontos. Essa diferença de estilos tornava os duelos emocionantes e contrastava juventude contra experiência. Respeito e amizade. Apesar da rivalidade, Moss sempre tratou Fangio com enorme respeito, chamando-o de o melhor de todos os tempos. Fangio, por sua vez, considerava Moss o rival mais talentoso que enfrentou. Há um episódio famoso. Em 1958, Moss defendeu seu rival Mike Hawthorne após uma penalização injusta, ajudando-o a conquistar o título. Esse gesto reforçou a reputação de Moss como um esportista exemplar, algo que Fangio também admirava muito. Legado da rivalidade. Fangio encerrou a carreira em 1958 com 5 títulos. Moss, mesmo com 16 vitórias, terminou 4 vezes como vice-campeão mundial, sendo superado por Fangio em 3 delas, 1955, 1956 e 1957. Essa rivalidade simbolizou a transição da Fórmula 1, do domínio do veterano argentino para a ascensão do jovem britânico, que infelizmente nunca conquistou o título. Os 4 vice-campeonatos de Stirling Moss. Entre 1955 e 1958, Stirling Moss ficou marcado como o maior rival de Juan Manuel Fangio e, mais tarde, de Mike Hawthorne. Foram 4 temporadas consecutivas em que esteve muito próximo do título, mas acabou como vice-campeão mundial. Em 1955, correndo pela poderosa Mercedes, Moss conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Mesmo assim, terminou o campeonato atrás de Fangio, que foi mais constante durante o ano. No ano seguinte, em 1956, Moss pilotava para a Maserati, enquanto Fangio defendia a Ferrari. O britânico brilhou com vitórias importantes, como em Mônaco e Monza, mas novamente viu o argentino conquistar o título. Em 1957, Moss continuou na Maserati e voltou a mostrar sua velocidade impressionante, vencendo corridas como a de Monza. Porém, Fangio viveu a temporada mais marcante de sua carreira, coroada pela lendária vitória no Grande Prêmio da Alemanha, em Nürburgring, e levou seu 5º título mundial, deixando Moss mais uma vez em segundo lugar. O vice-campeonato mais doloroso veio em 1958. Pilotando pela Vanwall, Moss venceu 4 corridas, contra apenas uma de Mike Hawthorne, da Ferrari. No entanto, Moss foi menos regular, e ainda demonstrou seu espírito esportivo ao defender Hawthorne de uma desclassificação no Grande Prêmio de Portugal. Esse gesto garantiu pontos preciosos ao rival, que acabaria campeão por apenas 1 ponto de diferença. Esses 4 vice-campeonatos consecutivos transformaram Stirling Moss no maior campeão sem coroa da Fórmula 1. Apesar de nunca ter levantado o troféu máximo, sua velocidade, talento e esportividade fizeram dele um dos maiores nomes da história do automobilismo. Aqui vai a síntese direta dos 4 vice-campeonatos de Stirling Moss. 1955, Mercedes, estreia em equipe de ponta, venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mas perdeu para o companheiro Fangio, mais constante. 1956, Maserati, conquistou vitórias em Mônaco e Monza, mas ficou atrás de Fangio, Ferrari, que somou mais pontos ao longo da temporada. 1957, Maserati, teve grandes atuações, mas novamente perdeu para a genialidade de Fangio, que fez sua temporada mais icônica. 1958, Vanwall, ganhou 4 corridas contra apenas 1 de Hawthorne, porém foi menos regular e ainda o ajudou em uma punição, perdeu o título por apenas 1 ponto. Em resumo, 3 vices para Fangio, 1955, 1956 e 1957, e 1 para Hawthorne, 1958, sempre como protagonista. Aqui estão as estatísticas finais de Stirling Moss na Fórmula 1.
Ao longo de sua carreira, 1948 a 1962, Moss conquistou um total impressionante de 212 vitórias em 529 corridas disputadas no total, pilotando 84 marcas diferentes de carros. Período na Fórmula 1, de 1951 a 1961, carreira encerrada após acidente em 1962, ainda em provas fora do Mundial. Grandes prêmios disputados, 66, liderou 1.181 voltas. Vitórias, 16. Pódios, 24. Pole positions, 16. Voltas mais rápidas, 19. Pontos marcados, 186, temporalmente, somados apenas os válidos para o campeonato eram 185, pois havia descartes de resultados na época. Melhor posição no campeonato, vice-campeão 4 vezes, 1955, 1956, 1957, 1958. Primeira corrida, Grande Prêmio da Suíça de 1951, equipe HWM. Primeira vitória, Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1955, Mercedes. Última vitória, Grande Prêmio da Alemanha de 1961, Lotus. Última corrida, Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1961, Lotus. Apesar de nunca ter conquistado um título, é lembrado como o maior campeão sem coroa da Fórmula 1, graças ao talento, ousadia e ao fato de ter competido em uma era de altíssimo risco contra rivais lendários como Fangio, Hawthorne e Brabham. Outras vitórias importantes em corridas de automóvel. Moss também foi extremamente bem-sucedido em corridas de carros esportivos e de longa duração, incluindo Mille Milha, 1955, uma vitória lendária nesta corrida italiana de 1.000 milhas em estrada pública, pilotando um Mercedes-Benz 300 SLR e estabelecendo um recorde de média de velocidade. Targa Florio, 1955, venceu a prova, também com um Mercedes-Benz 300 SLR, compartilhando a condução com Peter Collins. Tourist Trophy, Hack Tourist Trophy venceu esta corrida de resistência 7 vezes, em 1950, 1951, 1955, 1958, 1959, 1960 e 1961, com carros como Jaguar, Mercedes-Benz 300 SLR, Aston Martin DBR1 e Ferrari 250 GT. 12 horas de Sebring, 1954, venceu a corrida pilotando um Lancia D24, com Bill Lloyd. Nürburgring 1.000 km, venceu em 1956, 1958 e 1959. Em resumo, Stirling Moss é lembrado por sua habilidade em vencer em praticamente qualquer tipo de carro e em qualquer categoria, de Fórmula 1 a carros esportivos e rallies. Após deixar a Fórmula 1, de 1962 a 2020. O acidente que encerrou a carreira. Em 23 de abril de 1962, Moss sofreu um grave acidente no circuito de Goodwood, em uma corrida de Fórmula 1 não válida para o campeonato. Ele ficou em coma por um mês, e mesmo recuperando os movimentos, percebeu que já não tinha os mesmos reflexos. Decidiu se aposentar das corridas profissionais aos 32 anos. Atividades pós-carreira. Continuou profundamente ligado ao automobilismo. Competiu em corridas históricas e de exibição, guiando carros clássicos. Tornou-se comentarista e colunista em veículos especializados. Era presença constante em eventos de Goodwood e outras celebrações do automobilismo. Participava de corridas de carros antigos até a década de 2010, sendo reverenciado como uma lenda viva. Vida pessoal. Casou-se 3 vezes. Sua terceira esposa foi Suzy Moss, com quem viveu até o fim da vida. Teve um filho, Elliot Moss, que seguiu carreira no automobilismo, embora em menor escala, correndo em GTS. Tornou-se uma figura muito popular no Reino Unido, símbolo do gentleman driver, rápido, elegante e esportivo dentro e fora das pistas. Reconhecimento. Foi nomeado Sir Stirling Moss em 2000, recebendo o título de Cavaleiro da Rainha Elizabeth II pelos serviços ao automobilismo. Até seus últimos anos, continuou sendo tratado como uma lenda, não apenas pelo talento, mas também pela ética esportiva, lembrado como o maior campeão sem título da Fórmula 1. Últimos anos e falecimento.
Em 2016, sofreu uma infecção respiratória séria durante uma viagem, e sua saúde nunca mais foi a mesma. Em janeiro de 2018, anunciou oficialmente sua aposentadoria da vida pública, deixando de participar de eventos. Faleceu em 12 de abril de 2020, aos 90 anos, em sua casa em Londres, cercado pela família. Em resumo, após deixar a Fórmula 1 precocemente em 1962, Stirling Moss manteve-se como uma figura central no automobilismo por quase 6 décadas, sendo celebrado como herói nacional britânico até sua morte em 2020. Muito bem, amigos! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Até a próxima!